Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é a Prof. Jai. Pessoal, a Prof tentou fazer em PDF, tá? Para dar uma melhoradinha, para caber tudo numa folha. Só que, pela minha opinião, isso daqui não é uma folha, né? É muito grande para ser uma folha, então eu fiz até aqui, mais ou menos como se na minha ideia fosse cabesse uma folha aqui, tá? O prof tá tentando, gente. É que não é fácil. Ele dá um espaço enorme para mim fazer e daí depois para imprimir numa folha é bem difícil, né? Hoje a gente vai continuar sobre o Brasil entre o ouro e a rebeldia. Deixa eu achar a página aqui para vocês. Eu tô com o livro aqui na mão. Quase. Aqui na página 66, né? Rebeldias 67. Rebeldias, inconfidências e conjurações. Viradeira revolucionária. Então aqui, no final do século XVIII, 15, 16, 17, 18. 18 foi marcado por diversas revoluções e todas elas atingiram o Brasil. Estava na hora de lutar. Com a morte de Dom José I, que é este senhorzinho maravilhoso aqui, em 1787, sua filha Dona Maria I ficou em seu lugar. Todos esperavam que ela virasse pelo avesso a política de Pombal, o que de fato aconteceu. Ficou conhecido como viradeira. Então, aqui é o Pombal, né? Uma cara assim, bem amistosa. E essa é a nossa querida Dona Maria, né? Mais tarde a gente vai conhecer ela como Dona Maria a Louca, né? O reinado de Dona Maria foi repleto de levantes e conspirações. Além de libertar mais de 800 pessoas presas pelo ministro, ela aboliu as companhias de comércio do Brasil. Lembra aquelas companhias de comércio que o Pombal fez? Lá das baleias, lá de Minas e não sei o que era só aquelas pessoas que iam comercializar determinado produto ou em determinado lugar. Então, por exemplo, a Coca fica no Brasil e não pode ter mais nenhuma perto da Coca, assim. Era isso que acontecia em determinado lugar, né? Ou realmente a Coca. Ou o dono da Coca vinha para Rio do Sul e região e ali ele dominaria tudo, todos os tipos de comércio, né? Então era esse as companhias de comércio do Brasil, né? Seu reinado durou até 1792, quando caiu em demência por conta da morte de seu marido e de seu primeiro filho. O reinado passou para o príncipe regente, Dom João, o Duque de Bragança, né? Deixa eu encontrar o Dom João aqui, que esse querido Dom João aqui, a gente vai conhecer bastante ele. Duque de Bragança, aqui, ó. O prof vai colocar. Acho que nem tem foto, porque ele era. Aqui, ó. O Duque de Bragança. Nossa, que foto mais vagabunda. Aqui, ó, João. É a cara do Dom Pedro I, meu Deus do céu. Aqui. A Inconfidência Mineira. Então, o início da Inconfidência foi feita por homens de elite mineira, como intelectuais, grandes negociantes, clero e membros das capitanias. Lembra das capitanias que a gente estuda? Eu acho que é lá no 6º ano. Deixa eu procurar aqui para vocês. Vocês já vão lembrar. Capitanias brasileiras. Aqui. Era assim as capitanias, né? Era divididinho por pessoas, né? Então, eram membros dessas capitanias também que acabaram fazendo essa inconfidência, né? Em 1788, o governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, ameaçou cobrar todos os impostos de uma vez só, que era chamada a derrama, né? A chamada derrama, né? Que era, por exemplo, você estava devendo para todos os lugares e tipo tava pagando aos poucos, né? As prestações, né? E veio o cara e disse assim: "Não, a gente precisa, como hoje a gente tem um monte de boletinho". Aí veio o nosso governador e disse assim: "Não, eu decidi que esse ano a gente vai proclamar derrama. A gente
quer que vocês paguem todos os impostos de uma vez só. Então os membros das elites piraram o cabeção, né? Porque era muito dinheiro, né? Então o grupo de Vila Rica, que hoje é o Ouro Preto, né? Era o mais famoso. Tinham 3 lideranças. Cláudio Manuel da Costa, que era secretário do governo de Minas, advogado e poeta, então era o secretário do governador, né? Tomás Antônio de Gonzaga, que era ouvidor da capitania e poeta, e Luiz Vieira da Silva, que era cônego, que era um presbiteriano, né? Entusiasta da independência dos Estados Unidos. Presbiteriano é tipo uma parte do clero, né? Em 1788, a situação estava no auge da tensão. O governador chegou a Minas Gerais e trouxe notícias. A derrama deveria ser cobrada. Então, primeiro só veio um boato assim, estão dizendo que o governador vai proclamar a derrama. Não, ele não pode fazer isso. Ele deixou o povo tudo uriçado. E daí, lá em 1788, ele realmente vem e fala, não, a gente vai fazer derrama. Pensa, né? Isso atraiu a população na causa dos conspiradores, né? Claro, tinha um grupo que estava falando: não, a gente não precisa pagar isso. A gente trabalha e tem que pagar os impostos. A gente paga os impostos normalmente. Para que fazer isso, né? Então, os mesmos começaram a esboçar um projeto de emancipação política baseada nos Estados Unidos. Viu quando a prof falou? Essas revoluções é tudo desencadeado uma da outra. A francesa foi a primeira, né? Que deu aquele sangue todo que a gente estudou, né? Teve a guilhotina e tal. E dela veio a da independência dos Estados Unidos, porque eles gostaram dos ideais de lá. E dos Estados Unidos veio para o Brasil essa tentativa de independência, né? Baseado nos Estados Unidos. Queriam criar uma República de Minas Gerais e seu lema seria Libertas quae sera tamen, liberdade ainda que tardia. Nenhuma delas foi escrita, para não terem provas de conspiração, né? Nessa época também foi proibido vários livros. E quando a gente vê que os livros são proibidos, é porque vai dar muito errado a vida, assim. O nosso governante é muito errado, porque por que ele está cancelando livros, ele está proibindo livros? E daí vai ter um pessoal que vai ganhar muito dinheiro só como que é traficando esses livros, né, para outros lugares, né? Então, quando a pessoa diz que tipo, esses livros são proibidos, quer dizer que ele não quer que as pessoas sejam pensantes, né? Então, eles proibiram a maioria dos livros escritos da independência americana, foi proibida aqui no Brasil por conta disso, né? Então, a derrama foi suspensa e a população abandonou a causa. Houve uma denúncia. Joaquim Silvério Reis, membro da conspiração, denunciou todos ao governador, né? Eu vou mostrar. É a cara do Napoleão, gente. A cara, meu Deus do céu. O Joaquim. É a cara, né? Ai, Deus. Então tá. Todos foram presos e torturados, mas o pior foi Joaquim José da Silva Xavier, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. Ele foi torturado, enforcado e esquartejado e sua cabeça erguida num mastro em Vila Rica para mostrar para todo mundo o que aconteceria com conspiradores, né? Aqui o Joaquim José da Silva, né? Eles pintaram ele como se ele fosse um Jesus, né? Todo mundo tira sarro, assim que ele era realmente, né? E eles pintaram ele como se fosse um Jesus, né? O mártir da causa, né? Mas era um rico, ele era rico, tá? Tipo, ele era rico. Era rico. Conjuração do Rio de Janeiro. A chamada Conjuração do Rio de Janeiro nem chegou a se articular, chamando assim de a conjuração que não houve. O vice-rei, Conde de Resende, com medo da Inconfidência de Minas, porque daí todos os governos ficaram, mas se cagando de medo, né? Desculpa o palavrão. Com medo da Inconfidência em Minas, desconfiou das reuniões de membros da elite intelectual do Rio que se reuniam na Sociedade Literária, feita em 1770. Então, assim, tudo
que tinha um grupo de intelectuais, eles começavam a ter medo. Por quê? Porque os intelectuais que começam a pensar que a vida não é assim, né? Porque os coitados dos trabalhadores nem têm, ainda mais na colônia, eles nem têm a possibilidade de pensar, porque eles têm que trabalhar, porque tem muito imposto, né? Então, eles tinham que trabalhar mesmo. Então, quem ficava mais eram os que eram ricos, que tinham dinheiro, que ficavam sendo esses seres pensantes, né? E eles se reuniam, né, em reuniões literárias, né? Mas as reuniões eram inofensivas, porém o vice-rei não ligou. E em dezembro de 1794, vários membros foram processados por conspiração. Nenhum deles foi morto, né? Nenhum deles foram mortos, né? Então esse acabou assim mais de boa, né? Foram processados, pagaram o dinheirinho, né? A coroa gostou muito do dinheirinho, ora pois, mas nenhum foi preso ou torturado, né? Ou morto, né? Então, a conjuração dos alfaiates. Então, aqui no Rio de Janeiro a gente tem os intelectuais, em Minas Gerais a gente tem os intelectuais, e aqui na conjuração dos alfaiates a gente vai ter os pobres, né? A conjuração dos alfaiates ou a conjuração baiana foi muito diferente das outras, pois eram populares como alfaiates, soldados e ex-escravos, né? É na Bahia, né? Então a maioria era negra, né? Em 12 de agosto de 1798, foram colados panfletos em vários pontos de Salvador, com reivindicações como aumento do soldo das tropas, liberdade de comércio de outros países e combate do preconceito contra negros e mestiços. E a pior de toda, proclamar uma república baianense, onde teria liberdade, igualdade e fraternidade, bandeiras da Revolução Francesa, né? A revolta foi feroz e 2 soldados, 2 alfaiates, foram enforcados, degolados e esquartejados. Então, quando a gente tentava lutar, eles acabavam mortos. Mas a Revolução dos Alfaiates foi muito. Como que eu posso explicar? Eles foram com muita sede ao pote. Eles não ligaram ser descobertos, sabe? Eles lutaram pela causa e eles sabiam que eles poderiam ser mortos pela causa e eles não ligaram. Eles simplesmente queriam expor o que tinha que ser exposto, né? Por hoje é isso, pessoal. Aqui acaba no capítulo 6, 4. Capítulo 4, né? Aqui a gente tem também sobre a cultura barroca do Brasil, que começa aqui o Aleijadinho, né? A gente começa a ter aqui. E na semana que vem, a gente vai ter. Na semana que vem, não, que eu vou fazer uma provinha, né? A gente vai ter no próximo conteúdo a independência do Brasil, né? Por hoje é isso, pessoal. Beijocas para vocês. Tchau, tchau.